tem muita gente, tem muita família por aí que tá querendo decidir o futuro da casa nova, o futuro da reforma, o futuro, né, da sua família, dessa moradia da sua família, no momento onde tá ansioso, onde tá com dificuldade para tomar decisões, onde tá num estado de ansiedade, ai, sim, difícil de tomar uma decisão, porque tá vendo muita coisa na internet, não sabe por onde começar, ou tá tendo o pior de todos, né, muitas opiniões, né, de muita gente, todo mundo quer opinar e tal. Então, eu fico sentido quando isso acontece, e foi o que aconteceu nesse último atendimento que a gente fez. Eu e meu sócio, o Diego, a gente foi lá fazer o atendimento para esse casal. Esse casal, eles estão na faixa ali dos 38, 40 anos, eles já têm as 2 filhas grandes, eles já têm a casa própria, né, conquistaram a casa própria. Só que essa casa precisa de uma reforma, ela tá precisando, ela não tá mais condizendo com a realidade deles, né, com a realidade da família deles. Eles precisam construir uma suíte, eles precisam reformar o banheiro, precisam criar os 2 quartos para as filhas, tem muita coisa ainda que falta lá para fazer. E eles estão sofrendo com uma coisa tradicional, né, infelizmente tradicional, que é a umidade, né, a impermeabilização ali da casa, eles têm infiltração nas paredes, então eles estão sofrendo com isso. E para resolver isso, muitas vezes, a gente precisa de uma grande reforma, né, de fazer uma intervenção grande, para a gente conseguir sim resolver, né, essa infiltração. E eles nos chamaram, né, chamaram eu, o Diego, Diego que é meu sócio, né, design de exteriores. Até nem me apresentei, né, eu sou o Vinícius, eu sou arquiteto, e aqui nesse canal a gente vai trazer muito aí do nosso dia a dia, como é que a gente tem pensado os projetos, como é que a gente tem pensado a arquitetura que a gente tem feito. A gente acredita muito que todos nós merecemos morar numa casa que nos represente, que seja parte da gente, né? Que nós estejamos nessa casa representado e essa casa também nos represente internamente. Então a gente foi lá, né, conhecer esses clientes, que eles tinham chegado pra gente por um anúncio do próprio Instagram, onde eu falo sobre a casa ideal, onde todo mundo tem essa casa ideal nos sonhos, assim, né? Então até demorou para a gente realmente fazer esse primeiro atendimento, essa primeira reunião com eles, porque eles estavam com muita dúvidas, né? A esposa, principalmente, né? Ela tem essa ânsia, essa vontade, esse desejo, esse sonho de ter a casa que é o lar da família deles, né. Ela entende que aquela casa também vai acolher as filhas, que vai acolher e ajudar a criar as filhas, e onde depois eles vão passar, né, provavelmente o resto da vida lá naquela casa, então tem uma pressão muito grande. Claro, todos nós temos uma casa dos sonhos, né, desde nossa infância. Então ela quer morar nessa casa dos sonhos. Eles hoje em dia eles já têm mais condições financeiras, eles já estão, né, num ponto da vida que sim, eles precisam não, eles querem construir essa casa. Só que a grande dúvida é reformar lá para vender e comprar uma nova casa. Reformar lá vale a pena? E se for para deixar ela dos sonhos, né, da forma que ela sempre quis deixar, será que o investimento, se ela quiser vender um outro dia, esse investimento vai retornar? Porque é num bairro não é tão procurado hoje em dia. Será que não vale a pena eles construir novo, né, vender a casa como tá e construir novo, ou colocar a casa como tá para alugar? Que eles já têm lá a casa dividida, então eles poderiam colocar para alugar. Essas e muitas outras são as dúvidas dela, né. E ela queria muito uma casa com platibanda, né, com laje, assim, aparente. Então ela tem uma visão de casa ideal que ela tem, né. E são essas dúvidas que tá travando ela. O esposo, ele quer morar bem, né, ele quer morar numa casa que seja agradável, que seja confortável, ao mesmo tempo que ele entende que é ela, né, que tem esse sonho da casa dos sonhos, que é ela que também torna
a casa um lar, então ele tá deixando muito para ela tomar as decisões por conta dela. Ele tá ali para ajudar, tá apoiando financeiramente, tá apoiando emocionalmente, nos apresentou, tá nos apoiando da gente ir conversar com ela também, então ela tá muito livre para a gente conseguir conversar e conseguir, de fato, começar essa reforma e pensar essa reforma ou não. E uma coisa que acontece muito, né, no cotidiano também a gente encontra, que eles já felizmente já não começaram, não fizeram isso, muitas vezes a pessoa já começa a querer reformar antes mesmo de pensar projeto, antes mesmo de tomar essa decisão importante, né, do que eles vão fazer. Porque, vamos chamar o pedreiro, porque a gente está com tanta dúvida, vamos sair do lugar, vamos começar a agir, vamos começar a fazer alguma coisa. E muitas vezes o começar a fazer alguma coisa é já começar a obra, porém sem saber o que realmente vão fazer, sem saber o que realmente se vai realmente atender ao sonho, à necessidade que a família tem. E eles, felizmente, eles não cometeram esse tradicional, né, porque ela tem um dinheiro suadinho, ela tem, né, eles estão bem financeiramente hoje em dia, mas é por causa do trabalho deles, do esforço deles, e esse dinheiro não pode ser colocado fora. Esse dinheiro precisa ser bem investido, precisa ser para realizar o sonho, né, para realizar o sonho dela. Então daí a gente foi lá com a ideia, com a proposta inicial, assim, ó, a gente ia a princípio fazer o projeto, começar a reforma, o projeto de reforma, que vai com certeza trazer muita clareza de que vai ser construído, como pode ficar essa casa, quanto vai custar, porque tudo isso no nosso método, né, a gente consegue fazer tudo precisamente, né? Só que ainda assim, tem um investimento inicial para nos contratar para fazer esse projeto. E ela estava com receio de fazer esse investimento inicial, esse primeiro passo, porque causa que ela não sabe se ela também vai querer reformar lá de fato, se ela não quer vender lá para comprar uma nova, por exemplo. Então, o que que a gente fez? A gente foi lá para fazer uma outra coisa que a gente faz antes, né? Que é uma consultoria de análise de custos. E o que que é essa consultoria? A gente vai lá procurar responder a essas perguntas. A gente vai lá, faz o levantamento, que é levantamento de medidas, que a gente vai lá, pega as medidas gerais da casa, a gente vai lá, tira foto, a gente conhece bem a casa, né? Porque a gente já indo em uma casa, vendo que nem eles têm muita infiltração, a gente conseguiu notar que a infiltração dela é por capilaridade, ela vem da terra para cima, né? E para isso existe uma solução, e a gente vai botar essa solução nessa análise de custos. Quanto custa para resolver a impermeabilização, a infiltração que a casa tem? Quanto custa? Beleza, bota esse item lá. Ela quer fazer um pé direito duplo na sala, então quanto custa para fazer uma laje, para fazer o telhado novo, para fazer a platibanda? Quanto custa para fazer esse pé direito duplo na sala? Vai lá na análise de custos. Quanto custa para deixar a casa com 3 quartos, uma suíte, mais um banheiro, para reformar tudo, trocar todos os revestimentos? Quanto custa cada coisa? Então a gente vai linkando tudo, a gente faz esse custo inicial a partir de parâmetros, que é parâmetros de obras antigas nossas, de quantos nossos nas outras obras, quanto custou para fazer aquilo. Então a gente vai lá pelo metro quadrado e faz o quanto vai custar ali. Não é o nosso EVF, que é o estudo de viabilidade financeira, que a gente faz depois de ter feito a primeira etapa de projeto, porque nesse estudo de viabilidade financeira a gente tem uma precisão muito grande, porque a gente vai fazer de acordo ao projeto que o cliente viu, aprovou e gostou. Já esse antes a gente não vai fazer projeto, mas a gente vai conseguir ver ter um norte de quanto vai custar essa obra, né? Então já vai conseguir trazer clareza já para tomar decisão, já consegue trazer clareza para esse primeiro momento, né? Para essa primeira dúvida que eles têm ali. E foi muito legal assim notar que no começo dessa nossa reunião, desse nosso atendimento com ela estava muito ansiosa. Eu senti ela falando bastante, ela assim quase que despejando em mim e no Diego tudo o que ela já tinha visto, o que ela já tinha conversado, o que já tinham falado, o que eram as dúvidas dela. Então ela quase não deixou a gente falar.
E e daí a gente foi ali primeiro, nesse primeiro momento, escutando ela de fato. Então, até a gente fez tanto o levantamento como uma breve arquiterapia, que é para sim, realmente entender também o que que é o sonho dela, né, qual é a casa ideal que ela tem em mente, para ver se também vai valer a pena ela construir ali, né, reformar ali, senão se para realizar essa casa ideal não é melhor construir do zero. Ou o melhor, nesse caso, mais barato, menos estresse, né, então a gente sentiu ela ansiosa no começo, e eu gostei muito na saída, assim, que nós nos abraçamos, porque acaba gerando uma conexão ali, nos abraçamos e ela falou: "Bah, Vini, assim, tu foi a primeira pessoa que me conseguiu falar para mim que a laje talvez não seja tão fundamental, a gente pode ter outras soluções", que ela não entendia muito bem o que que era a laje, né, então eu fui lá, expliquei para ela entendeu que a função da laje tem uma função, mas a gente pode vir com outros meios, como também pode ter a laje, mas tudo pautado na clareza financeira, na clareza se realmente é o que ela quer. Então a gente foi notando isso. O Diego até ele comentou assim, né, que ele conseguiu também trazer essa visão de corretor de imóveis, porque ele também é corretor de imóveis, então já conseguiu trazer essa visão de como que vai ser essa casa como investimento. Será que vai valer a pena a obra, a reforma ali? Então tudo isso vai conseguir trazer. Isso é legal, porque é nisso, entende? Ela conseguiu ver que a gente vai conseguir trazer os cenários para ela, a gente vai conseguir trazer mais clareza, ela conseguiu se sentir mais tranquila, porque ela tem o primeiro passo que é para trazer clareza para ela. Não é já começar fazendo projeto, não é já começar fazendo obra, não é já começar, né? Começar de fato fazendo alguma coisa. É sim começar um planejamento, uma estratégia para ver se ali é o lugar melhor para ela fazer. E é muito legal, eu achei muito legal a gente ter ido lá, ter visto que nosso trabalho ele vai além do projeto, além da obra, ele vai nesse às vezes nesse abraço, nesse aconchego de trazer: "Não, calma, nós temos uma solução, nós vamos encontrar essa solução, nós vamos ter essa clareza para vocês, então calma, não precisa passar por isso que tu tá passando, essa dor que tu tá passando agora, não precisa passar". Então, fiquei muito feliz com esse atendimento. Eu venho aqui até nesse vídeo, é meio que um relato pessoal, assim, que eu não tinha pensado que eu poderia ajudar ela dessa forma, com o meu trabalho, com a coisa que a gente faz no dia a dia, que é ver quanto custa uma obra, ver claro, a gente vai depois fazer o projeto de acordo ao sonho dela, de acordo ao que ela realmente sonha para casa dela. Mas antes de pensar a casa dela, do sonho dela, vale a pena fazer esse investimento. Se vale naquele lugar, é o melhor lugar para construir mesmo ou reformar. Cacau! Então, agora esse foi um vídeo aqui do canal, né? A gente quer trazer mais desses relatos, mais desses atendimentos. Se tu acha que a casa que tu mora, que tu deseja morar, ela merece ser muito mais do que realmente a gente só sobreviver, só viver no automático, né, numa casa, ela merece ser um reflexo de quem tu é. E também, ao mesmo tempo refletir ela em ti, né, então ser uma simbiose, né, casa e onde a gente mora, e nós mesmos. Então, nos acompanha aí aqui no YouTube, a gente tá trazendo nossos primeiros vídeos e tá descobrindo esse novo mundo, querendo trazer também um pouco da nossa visão e da nossa ideia de arquitetura que a gente acredita que quer muito empregar no mundo. Que felizmente para esses nossos últimos, foram 34 clientes já, nesses 2 anos já foram 34 clientes, felizmente a gente tem visto que o sorriso, depois de ter construído, depois de ter feito o projeto, é o melhor benefício, o melhor ganho que a gente pode ter como profissional, quando a gente faz um projeto pensado para aquela pessoa, pensado para aquela família.